Oi, nono ano. Vamos dar prosseguimento, então, à regência verbal da página 18, tá? Então, aparece lá na página 18 que o estudo da regência verbal envolve a relação entre o verbo e seu complemento. Tudo que é regência está relacionado ao fator de verbo e complemento, ou seja, qual é o verbo e o que completa ele. Nós também temos a regência nominal. Quando for relacionada à regência nominal, vai ser entre o nome, né, que é o substantivo, o advérbio ou adjetivo, e o que completa esses três, tá bom? Por enquanto, vamos ficar só com a regência verbal, tá? Quando for a hora, a gente fala da regência nominal. Muito bem. Então, na página 18 de vocês, aparece assim. Leia as frases a seguir extraídas da primeira reportagem lida e numere as orações conforme as seguintes indicações. 1. O verbo não necessita de complemento, o verbo necessita de complemento sem preposição, o verbo necessita de complemento com preposição. Então, vamos lá ver entre a letra A até a letra D, tá bem? Então, vamos ver. No passado, o YouTube também teve dificuldades para lidar com o plágio. Lidar com o quê? Com o plágio. Então, esse precisou de complemento, né? Então, além de ele ter precisado de complemento, ele precisou da preposição com. Então, nós vamos colocar o número 3 aí. Esse tipo de pirataria incomoda. O verbo acabou sem fazer complemento, ou seja, sozinho ele já fez o seu próprio sentido. Então, aqui a gente vai ver que este verbo ele não precisou de complemento. É o número 1. Esse tipo, o YouTube remunera o criador. O verbo é remunerar, e quem remunera, remunera alguém ou alguma coisa. Remunerar é pago, né? É pagar alguém. Então, a letra C, o que a gente vai ver na letra C? Ele necessitou de um complemento, mas não teve preposição. Então, remunera o criador. Então, o verbo é transitivo direto e o criador é o objeto direto, tá bom? O site ganhou apreço entre os youtubers. Ganhou é transitivo direto e não tem preposição. Então, também seria o 2. Então, ficou como resposta 2, 1, 2 e 2, tá certo? Como você observou, a relação entre o verbo e seu complemento pode acontecer de maneiras diferentes. Veja mais estes exemplos. A forma mágica, naturalmente, não funcionou. Verbo sem complemento, então ele é intransitivo. Em 2017, o time identificou o verbo exige complemento sem preposição, porque quando identifica, neste caso, o verbo identificar, ele é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, não tem preposição mesmo, né? Ou seja, ele se ligou ao seu complemento sem a preposição, tá? Então, o verbo exige complemento sem preposição, transitivo direto, 2.200 invenções. Complemento sem preposição, tá? Neste caso, a regência de alguns verbos de uso frequente que estão no nosso dia a dia, que são que nós chamamos, por exemplo, de norma padrão, algo assim que nós usamos, né? Quase que sempre, são esses que aparecem aqui. Mas nós temos uma quantidade, uma infinidade de verbos, tá? Então não são apenas esse, não é apenas esse quadrinho. E também não precisa decorar verbo, gente. O verbo, ele faz parte do contexto da fala. O verbo faz parte do contexto da leitura. Ele faz parte do nosso contexto do dia a dia. Nós sabemos, tá bom? Então, vamos lá. O verbo agradar. Então, quando eu agrado, eu tenho sentido, tenho dois sentidos. Eu tenho um sentido de fazer carinho, né? Agradar tem o sentido de carícias, que é acariciar alguém. Neste caso, ele é transitivo direto. Ou o sentido de ser agradável com alguém, de contentar a pessoa com alguma coisa que eu fiz, tá? Então, neste caso, ele é transitivo indireto. Eu posso dizer assim: a menina agradou o namorado, fez carinho na cabeça, no braço dele, né? Então, muito bem. Ele é transitivo direto. Mas essa mesma frase também existe no sentido de que ela também deixou ele contente. Então, dependendo do contexto, o verbo agradar vai ter aí esses dois significados. Eu tenho que tomar cuidado com o que está estabelecido no contexto, tá? Se tiver com sentido de fazer carinho, ele é transitivo direto. Se tiver com sentido de contentar alguém, ele é transitivo indireto com preposição, tá bom?
O verbo agradecer, a mesma coisa. Tem 2 sentidos, tem verbo que tem até 4 sentidos. Então, aqui vocês deram sorte que só tem 2 sentidos, né? Então, o verbo agradecer é quando eu agradeço um favor. Ele é transitivo direto. Agora, quando este verbo ele vem relacionado a uma pessoa, eu estou agradecendo a alguém, né? Este verbo ele é transitivo indireto. Então, agradece ao chefe, agradece a Deus. Então, esse a Deus deve ser craseado e ao chefe é completado aí, completo com a preposição ao, tá? Então, dependendo do contexto, agradecer pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, tá? Se agradecer um favor, né? Fez um favor para mim, eu agradeci, obrigado. Agora também é o favor. Mas se eu estou direto com a pessoa e eu estou me relacionando a ela, então neste caso ele é transitivo indireto, porque o complemento é pessoa, tá? O verbo aspirar, que é um dos mais clássicos da regência verbal, ele tem aí 2 transitividades também. Tem mais uma, mas eu vou dizer para vocês apenas a que estão aqui, tá? Então, o verbo aspirar, quando ele tiver com o sentido de inspirar, sorver, sentir o cheiro de alguma coisa, ele é transitivo direto. Quando ele estiver com o sentido de querer, almejar, pretender, ele é transitivo indireto, tá? Geralmente, o verbo aspirar, quando ele tiver com o sentido de cheirar, ele vai estar com sentido, vai estar junto aí algum substantivo, flor, perfume, tudo que tiver cheiro junto vai aparecer, tá bom? Agora, tudo que for ideia de pretensão, de coisa que eu almejo, que eu quero, que eu sonho, você já vai ver que vai estar relacionado a trabalho, a curso, viagens, tá bom? Então, tem esses 2 sentidos também. O verbo assistir, ele tem pelo menos 3 sentidos. Um dos sentidos do verbo assistir é de ajudar, prestar ajuda. Quando ele tem esse sentido, ele é verbo transitivo direto. Aí, geralmente, vai estar ligado a socorrer alguém, tá? Quando o verbo ele vier com sentido de presenciar, de ver alguma coisa, ele vai estar com sentido de transitivo indireto, tá? Então, eu assisto ao filme, não é eu assisto ao filme, como nós falamos no nosso dia a dia. Nós falamos errado, no nosso dia a dia tá ok. Eu só não posso, por exemplo, errar isso numa prova ou fazer numa questão, né, da normatividade da língua portuguesa, tá bem? O verbo obedecer, ele só tem um sentido, que é obedecer, prestar obediência a alguém. Então, obedecer aos pais, obedecer a Deus. Então, este verbo ele é transitivo indireto sempre, tá? A mesma coisa acontece com desobedecer, o parzinho de obedecer, tá ok? O verbo visar, se ele tiver com o sentido de mirar, de colocar um alvo e visar, ele vai ser transitivo direto. E também se ele tiver com sentido de assinatura, né? Visou, pôs o visto, visou o passaporte, visou o cheque, né? Vistou, no sentido de vistar, ele vai ser transitivo direto. E se ele tiver com sentido de pretensão, de obter sucesso, ele vai estar com sentido de verbo transitivo indireto, tá bem? E o verbo preferir, ele pode ser transitivo direto ou indireto, ele pode exercer a bitransitividade dele tranquilamente. Então, por exemplo, João prefere arroz a macarrão, tá? Eu prefiro cinema a teatro. Então, até cinema, o verbo rege um tipo de complemento. Então, eu prefiro cinema. Até aqui, o verbo preferir é transitivo direto. Quando eu digo a teatro ou prefere uma coisa a outra coisa, então daí eu tenho um objeto indireto, tá bem? Com preposição. Lembrando que não existe eu prefiro mais isso que aquilo, porque se você prefere, já é mais isso. Então, eu prefiro doce a salgado. Não existe eu prefiro mais doce do que salgado, tá? Eu prefiro mais doce a salgado, beleza? Então, a nossa pauta da aula hoje é sobre as regências verbais, né, que constam aí na página 18, e vocês precisam resolver o exercício 52 da página 19, tá bem? A gente se fala até semana que vem. Tchau!